amanhã, Sabará vai sediar a primeira edição do Fórum de Gastronomia e Turismo da cidade. Esse encontro vai reunir chefes, empreendedores, produtores locais, autoridades e também especialistas para discutir como transformar essa rica tradição sabarense em oportunidades concretas de desenvolvimento. Para a gente poder falar sobre programação e também os objetivos desse fórum, eu recebo agora a secretária de Turismo de Sabará, Jussara Paim. Jussara, seja muito bem-vinda à 98 News mais uma vez aqui com a gente. Muito bom dia. Bom dia, Laura. Obrigada por mais uma vez a gente ter essa oportunidade aí de contar das nossas ações para Sabará. Eu que agradeço a disponibilidade, sempre um prazer falar com você. Eu queria começar te perguntando como que surgiu a ideia de criar esse fórum, né? A gente está falando dessa primeira edição do Fórum de Gastronomia e Turismo da cidade, que são dois pontos muito fortes em Sabará, e por que ele também é considerado um marco para o município? Perfeito, Laura. Ele é um marco para o município porque ele é o primeiro, ele marca as ações iniciais aí do nosso convênio com o Sebrae Minas, que tem sido um grande parceiro, já era nosso parceiro aí em outros projetos para Sabará, e aí agora a gente entra com um turismo bem forte para fortalecer. Gastronomia, obviamente, também é turismo, né? Sobretudo quando nós falamos de Minas Gerais, quando a gente fala ali de Sabará, que tem sua potência gastronômica. Então, o primeiro fórum, ele vem para fortalecer essa rede, integrar, mostrar tudo que a cidade tem. Então, a gente vai falar da parte técnica, a gente vai falar das possibilidades de novos produtos e roteiros turísticos para a cidade, de experiências turísticas, e também as experiências turísticas perpassam aí pela parte da gastronomia. Então, a gente tem muita história para contar nesse fórum. E, claro, né, não pode faltar, então vai ter comida boa também. Bom demais. Eu queria focar um pouquinho nessa parceria com o Sebrae Minas, porque eu acho muito interessante a gente explorar essas parcerias que partem do executivo, que partem do poder público junto com o setor privado, porque, de fato, né, a gente tem o apoio da prefeitura, mas ter esse contato próximo com o setor privado, de fato, traz mais recursos e mais investimento também na gastronomia e no turismo, eu imagino. Com certeza. Olha, eu sempre costumo falar, Laura, que assim, é uma tríade, né? O poder público, ele entra com esse apoio, ele dá essa oportunidade para os empresários. O Sebrae, tá? O que a gente já está tá tocando aqui. Bem que O eu tô Sebrae assim, vem para fortalecer. perdemos o contato, voltou. Voltou. Então vamos Voltou. lá, eu começo de novo. É uma tríade. A prefeitura nada faz sozinha, assim como também, né, o Sebrae ele entra para nos apoiar, a gente também precisa dessa tríade completa. Então é o poder público fazendo a sua parte, junto com o Sebrae, que está apoiando a gente, que tem toda a técnica, já tem esse expertise para poder nos apoiar a impulsionar o fomento ao local, né? E, obviamente, o empresário também investir, né? Sair desse lugar comum e criar novas possibilidades. Então, essa tríade, se ela estiver funcionando, o resultado vem, sabe? Então, assim, o início de tudo, né, é esse encontro, mas depois disso ele vai se desdobrar em várias ações e atividades que o Sebrae estará com a gente fazendo aí ao longo do ano, e eu tenho certeza que o resultado vai ser muito positivo, tanto para a gastronomia quanto para o turismo, quando falamos de atrativos, equipamentos turísticos, e o resultado vai ser aí uma Sabará mais movimentada nesse setor. Legal demais. A gente está falando desse fórum que tem para tantos objetivos a ideia de trazer, então, transformações, oportunidades que sejam concretas de desenvolvimento. E aí eu queria ouvir de você, Jussara, como secretária de Turismo de Sabará. A gente sabe que Sabará tem muitos atrativos quando a gente está falando de turismo, quando a gente está falando de gastronomia, mas o que ainda precisa avançar e como que esse fórum pode fazer com que isso aconteça? Perfeito, Laura. Desde quando eu chego em Sabará, eu vejo a potência da cidade, né? A criatividade do sabarense é algo assim, é muito interessante de se perceber. O que precisa é integração entre os setores e também, eu acho que uma palavra que me vem muito forte é o pertencimento, a sensação de pertencimento do sabarense, de entender a potência que eles são, né? Valorização do próprio lugar em que eles vivem. E é para isso que a gente está atuando, sabe? Para mostrar para eles tanto que eles têm um diferencial competitivo. Somos a cidade histórica mais próxima de Belo Horizonte, né? Com uma potência, uma história. Tudo começa em Sabará, né? Sabará é o berço das Minas Gerais. Então, esse pertencimento é algo que precisa ser mais estimulado
E assim a gente vai fazer, né? O empresário precisa ganhar dinheiro, a gente sabe também das condições que tinham. Então a nossa intenção é que a gente gere movimento para que consequentemente o movimento traga aí renda e desenvolvimento econômico para o município por meio do setor do turismo/gastronomia. Legal demais. Secretária, para a gente poder encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os painéis, as palestras que vão acontecer e como que as pessoas também podem participar. Excelente. A gente vai iniciar falando de dados de turismo, contando para as pessoas um pouco do histórico aí do que a gente já identificou em Sabará, inclusive de inventário turístico. Vai ter uma palestra muito legal com o Cassiano. Logo depois a gente vai fazer um painel super interessante que vai falar de economia criativa, de gastronomia aí dentro do setor do turismo, e também vai ter um empresário do ramo de agências de turismo receptivo, contando um pouco ali das experiências dele por Sabará, e vai ser mediado ali por um secretário de planejamento nosso, que é o Tiago. E logo depois a gente começa aí com outras palestras, aí vai ter também um painel super interessante contando um pouco dos cases de sucesso já de Sabará, que vai ser mediado por mim como secretária de turismo, e aí a gente vai falar de hotelaria, a gente vai falar também de outra parte da gastronomia, vamos falar da Jabuticaba, que é um diferencial, né? Elas já se organizam muito bem, e também a gente vai falar de marketing digital, vai ter uma mesa do Sebrae para poder trazer as pessoas para perto, explicar como que vão funcionar os próximos programas. Também vamos ter o Cozinha ao Vivo com os chefes Fagner e com a Carol. Então, assim, tem muita coisa interessante. O evento começa às 2 horas da tarde e vai até às 21 horas. Inicia com um show super legal, local, do Café e Viola. Muita coisa legal para acontecer. E quem ainda não tiver retirado o ingresso, tiver interesse, ainda dá tempo, vai entrar lá no @ do descubra.sabará e tem o link na bio para retirar os ingressos pelo Simples.